Olá, meus queridos amigos, companheiros na jornada, nosso crescimento espiritual. Hoje coube a mim ter essa oportunidade de colaborar aí com a nossa casa, Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, colaborando aqui para nós mantermos esse nosso contato, essa nossa união nesse momento de isolamento social, né? É um trabalho muito bonito que está sendo feito pela nossa casa, pela nossa direção, pelos trabalhadores da casa, que estão aí lutando para manter as coisas da melhor maneira possível. E eu estou aqui hoje muito honrado, muito feliz de poder conversar um pouquinho com todos vocês. O assunto que nós vamos abordar hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, pois eles herdarão os céus. Pois bem, primeiro aquela parte das bem-aventuranças, né, do nosso Evangelho, que é justamente mostrando que o Evangelho é feito dessa forma, de nos dar as informações, e nas primeiras partes que se fala sobre as leis, sobre a nossa importância da reencarnação, os diversos mundos que os espíritos habitam, e depois vem as bem-aventuranças, que é aquelas pessoas que vão seguir esses ensinamentos todos, que vão procurar evoluir e crescer, e serão os bem-aventurados. E existem várias bem-aventuranças, né? Aqui que nós vamos conversar hoje, que são os pobres de espírito, né? Na verdade, são aquelas pessoas que não são pobres, né? Porque nós temos uma noção da palavra pobre como falta de alguma coisa, como falta de coisas materiais. Nós levamos muito para esse lado material, e essa palavra é um pouco até chocante muitas vezes, e ela não é exatamente aquilo que gostaria de ser dito, que Jesus realmente queria passar para nós. Na verdade, ele está falando na humildade, porque o espírito é a inteligência, a parte inteligente do ser, né? Então nós fomos criados puros, ignorantes, mas dotados de inteligência, de livre-arbítrio, né? E fomos colocados nesse sistema, nesse mundo, nós chamamos de mundo, né? Para podermos nos desenvolvermos, crescermos, evoluirmos, e de acordo com as nossas decisões, uma hora indo para lá, outra hora vindo para cá, nós vamos indo em direção à perfeição. Esse é o objetivo de todos nós. Isso é necessário para que a gente possa ter uma razão de existência, né? Que a gente consiga perceber, aprender o que realmente é importante para todo esse desenvolvimento, fazer valer, né? Tudo isso que foi criado, todo esse universo criado por Deus, tão maravilhoso, tão perfeito, tão espetacular, que foi feito para nós, para que todos nós possamos, ao longo das nossas existências, ir nos usufruindo, às vezes para um lado bom, às vezes para o lado ruim, mas sempre no sentido de irmos para frente, sempre evoluindo. Então, o pobre de espírito, né, o que nós chamamos aqueles humildes de inteligência, né, que ao longo do tempo vão percebendo que é necessário que a gente diminua aquela nossa ignorância inicial. Para que nós possamos reduzir a nossa ignorância, nós precisamos de educação, precisamos estudar. Ignorância é no sentido de não saber das coisas, né? Não é nenhuma ofensa, não diminui nada, apenas falta conhecimento. E é através do conhecimento que nós vamos conseguir dar objetivo a tudo isso que foi criado por Deus, que é o nosso crescimento, a nossa evolução. Então a gente poder, essa possibilidade de nós aumentarmos o nosso conhecimento através do estudo, é que colocou o mundo no sentido que nós estamos indo.
teve um determinado momento, né, que a própria humanidade não aguentava mais aquelas colocações das religiões, aqueles dogmas obrigatórios, aquele engessamento de pensamento. Havia necessidade de ir mais adiante. E quando apareceu justamente essas grandes descobertas, as revoluções industrial, esse conhecimento todo tecnológico e material, a humanidade tendeu a seguir esse caminho, porque a maioria das pessoas entendem o mundo pelo aspecto material, é o que a gente está vendo, que é palpável, né? Então teve um dado momento que nós seguimos a ciência. É muito mais fácil, né, seguir a ciência. Acontece que a ciência não é só coisas materiais. O ser humano também é importante, né? Aliás, o ser humano é a razão de tudo, pois é dentro do ser humano que está o espírito, né, que é a grande criação de Deus. Então, nós abandonamos aquela questão mais mística, espiritual, e começamos a nos concentrar muito na questão material. E houve uma evolução nos últimos anos muito grande nessa parte material, né, tecnológica. Nós estamos vivendo, agora eu estou aqui falando para várias pessoas, não estou olhando as pessoas, o que é muito ruim, a gente está acostumado a olhar nos olhos, né? E muitas pessoas vão me ver dessa forma, que é o que foi a condição que nós temos nesse momento de podermos nos comunicar, baseado nesse fato que nós estamos vivendo nesse momento. Então, o conhecimento, ele é interessante disso que Jesus está nos dizendo, para que nós possamos chegar ao céu, né? Está nos oferecendo o céu, é justamente a capacidade que nós temos de cada vez mais aprendermos mais. Então, para que a gente consiga ir aumentando o nosso conhecimento, é muito importante nós termos a humildade. Porque se a pessoa já acha que sabe tudo, não aprende mais nada, né? Ela já está pronta. E é muito perigoso quando alguém diz isso, né? Já sabe tudo. É muito triste, inclusive, porque quem já sabe tudo não vai aprender mais nada. Está tudo pronto. E quando surgem coisas novas, a pessoa entra em parafuso, né? Bom, como estamos falando então dos pobres de espírito, né, os humildes, evidentemente que temos os ricos, né, de espírito, que são aquelas pessoas que têm um grande conhecimento, muito inteligentes e infelizmente chegam num ponto da sua vida, pela falta daquela questão espiritual que eu comentei, que nós vivemos desde metade do século passado para cá, valorizando muito mais a questão científica ou tecnológica do que as questões interiores e mais religiosas, digamos assim. Nossa, né? Essas pessoas que têm esse grande conhecimento, essa inteligência muito grande, estão muito voltadas para os valores materiais. E isso é uma coisa que não satisfaz a todo mundo. O ser humano tem que evoluir e crescer equilibradamente. Tem que haver um equilíbrio entre material, espiritual, moral. E às vezes a gente acaba se perdendo. Por isso que a gente vê tanta gente, né, que poderia estar muito feliz, vivendo bem, com conforto, né? Isso, pessoas totalmente infelizes. Às vezes, inclusive, com a família, né, complicada, atrapalhada, não conseguem realmente atingir um equilíbrio e acabam muitas vezes complicando. O rico de espírito, que eu chamo, o orgulhoso, na verdade, aquela pessoa que tem orgulho do seu conhecimento, orgulho da sua inteligência, né? Ele é uma pessoa que não consegue perceber outros valores. E ele se considera tão importante que ele muitas vezes chega a não acreditar em Deus. Nós conhecemos pessoas, né, que se dizem ateus,
que a gente vai tenta às vezes descobrir por quê, né? Por que que a pessoa... E às vezes a gente pode até chegar a uma conclusão um pouco complicada, que é a questão assim, a pessoa, ela se considera tão importante, tão inteligente, tão especial, que ela não pode conceber que exista alguém ou alguma coisa acima dela, mais importante do que ela. Então é muito mais fácil negar. Como ela está acostumada a só valorizar as coisas materiais, palpáveis, ela não enxerga Deus. Ela acha que tudo que existe no nosso universo foi feito em função de movimentos de células, né? Então ela pensa, átomos, ela pensa que é assim. E mais cedo ou mais tarde vai conhecer a verdade. O mais tarde que é o problema, né? Muitas vezes essas pessoas que têm um grande sucesso profissional no nosso planeta, com esse seu conhecimento, com essa sua inteligência, né, muito grande, muitas vezes a pessoa tem um progresso moral e espiritual muito pequeno nessa encarnação. Às vezes chegando até a perder uma oportunidade, uma encarnação toda, pelo fato de não ter percebido a importância que é o equilíbrio material, espiritual e moral. Então, é isso que a gente encontra hoje. Muitas pessoas se colocando acima de tudo, né? Não percebendo a importância da evolução, do crescimento, do conhecimento. Não tem aquelas respostas que nós espíritas temos, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né? Então chega um momento que acaba aparecendo essa necessidade mas todos nós, através da justiça divina, né, teremos condições de retomar o nosso caminho, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar para o caminho de Deus. Pode ser numa outra vida, cada um sabe o seu tempo, não cabe a nós criticarmos, apenas observarmos a importância da humildade, principalmente na área do conhecimento. O pobre de espírito, aquele que nós chamamos de pobre de espírito, é aquela pessoa que ela sabe que, sabendo pouco, mais ou menos, ou muito, ela sabe que não é o suficiente, que ainda tem muito que aprender. A gente ouve muito nas casas espíritas, né, as pessoas dizendo: ah, não sei muito, não sei tudo, né? Sócrates já dizia, né? O Sócrates era um pobre de espírito. Ele dizia: eu só sei que nada sei, né? Então é muito mais importante a gente ter essa consciência, né, da importância de ter humildade para aprender, para saber que temos muito a aprender, muitas coisas estão para acontecer na nossa vida, no nosso mundo, e nós fizemos parte dele e vamos acabar mais cedo ou mais tarde, né, chegando ao céu. O que é o céu? O céu não é um lugar, não é uma cidade, não é uma casa, não é uma coisa material, né? O céu é um estado de espírito, né? O céu está dentro de nós. Mas para que a gente possa realmente perceber isso, atingir esse céu, há necessidade da humildade. Uma pessoa muito orgulhosa não quer se rebaixar, procurar dentro de si o céu. É muito mais fácil dizer que está lá em cima. É muito mais fácil dizer, achar que uma coisa essa vida é só essa, vou morrer, não vai dar nada. Eu perguntei uma vez para um grande amigo meu, que se diz ateu, por que ele era ateu, né? E ele me respondeu que, cheio de achando que está muito lindo o que ele ia dizer, que enquanto eu nascesse crianças doentes, enquanto morressem pessoas inocentes, enquanto houvessem doenças incuráveis, ele não acreditaria em Deus. Não acreditaria em Deus. E eu ali ouvindo aquilo, pensando exatamente ao contrário, exatamente é isso que é o mais importante. Essa é a justiça de Deus. Ele não acredita em Deus, não acredita em reencarnação. Então, obviamente, ele jamais vai entender
a razão pela qual as coisas acontecem com as pessoas. Por que essas coisas acontecem? Eu não vou pegar caso a caso para nós conversarmos, porque isso seria assunto para outra conversa nossa, né? Então essa pensamento, né, de visão de mundo é que modifica, que estabelece até que ponto nós podemos entender a nossa sociedade, as pessoas que a gente convive, né? Nós podemos identificar exatamente quem são os humildes, quem são os orgulhosos, quem são os que vão evoluir, crescer, ou aprender, ou aproveitar, usufruir, né, o máximo possível dessa existência, desse momento, dessa encarnação. É isso que a gente tem que se dar conta. Nós temos que aproveitar esse momento, né? Mas a gente pode estar perdendo tempo, porque o reino dos céus, esse que Jesus está nos prometendo, é uma coisa maravilhosa. Imaginem que lugar extraordinário, como não deve ser bom, para que a gente consiga se perceber que é lá que nós vamos ser felizes, né? Nosso Jesus mesmo disse, né? A felicidade não é deste mundo. Não é porque nós vamos ser eternamente infelizes, não. A felicidade ela é palpável, ela é atingível, e ela tem seus momentos bons, momentos ruins, a média disso tudo que torna a nossa vida boa, ou não. Mas cabe a nós também darmos valor às coisas que nós temos, valorizar um pouco que a gente conseguiu, né? Essa é a felicidade. Agora, a felicidade é aquela verdadeira, maravilhosa, extraordinária, é essa que Jesus está nos oferecendo, né? Através do nosso conhecimento, do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução como espíritos, para que a gente possa, né, um dia termos a oportunidade de chegarmos frente a frente ao nosso Criador e podermos usufruir dessas coisas que eu nem sequer consigo imaginar, tão maravilhosas que devem ser. Se nós achamos, né, o nosso planeta lindo, imaginem que coisas extraordinárias e maravilhosas que não tem nesse universo, né, que não tem nessas diversas esferas de existência, de luzes e sons e gostos e prazeres maravilhosos, de viver bem, de viver em paz, de viver com tranquilidade, né? É isso que nos espera. Esse é o céu que nos é oferecido, né? Através da nossa humildade nós poderemos chegar lá. Aliás, Jesus foi bem categórico nisso, né? É através da humildade que nós vamos chegar lá. Então é importante isso, né? Aquelas pessoas que a gente conhece, né, que convivem com a gente e estão sempre ali estudando, participando, trabalhando na casa, né? Seja em qualquer casa, de qualquer religião. Vamos pegar a nossa, né? Então, aquelas pessoas que se inscrevem nos cursos da federação, né? Ou então aquela pessoa, vai ter um fim de semana vai ter um curso de atendimento fraterno na nossa casa. E ela vai lá e se inscreve. Se puder, ela vai. Às vezes não consegue, né? Mas quando pode, vai, se inscreve. Aí a gente diz, mas tu já fez esse curso ano passado? E ela vai dizer, não, eu fiz, mas eu acho melhor fazer de novo, de repente eu posso aprender mais alguma coisa, né? Quem sabe alguma coisa eu não peguei direito. Não é porque ela é burra ou tola, não, é porque ela é inteligente, né? Ela está sempre querendo aprender, sempre querendo colaborar. É aquela pessoa, né, que fica ali na porta de entrada recebendo as pessoas com um sorriso, com boa vontade. É aquela pessoa que ajuda a limpar a casa, passar uma vassoura no chão, colocar as cadeiras no lugar depois das palestras, colabora na cozinha, né, fazendo comida maravilhosa para as nossas crianças. Aquela pessoa que está sempre com boa vontade, que vai lá para receber as doações, que faz a distribuição dos ranchos para entregar para os nossos assistidos. Aquela pessoa que vai nas palestras, que está sempre ali colaborando. Essas pessoas que merecem o reino do céu, elas vão ganhar, vão receber assim
E eu espero fazer parte desse grupo aí, dessas pessoas. Tá? Então hoje a gente teve essa... Eu peguei esses dois aspectos importantes desse capítulo, que tem muito mais assuntos a serem discutidos, mas eu achei que era importante a gente ressaltar, né, a questão do orgulho e da humildade, como a gente tem que cuidar. O orgulho, na verdade, é uma ameaça que a gente corre, é uma armadilha, que muitas vezes a gente acaba caindo sem perceber, né? Até pelos dia a dia da nossa vida, né? A gente não percebe as coisas invisíveis e dá muita importância para aquilo que a gente está vendo. E seguidamente a gente acaba muitas vezes se perdendo numa armadilha, né? Se expondo demais ou dando opiniões que não deveriam ser dadas, muitas vezes acreditando em situações hoje, né? Não deixando de falar na nossa pandemia que a gente está vivendo. Muitas coisas estão sendo colocadas assim, uns dizem que é a favor, outros são contra. É muito complicado, muito difícil. Então mais um motivo para que a gente possa nos agarrar na nossa doutrina, no nosso conhecimento, em Jesus, né? Para nós podermos tomar as decisões corretas, não deixarmos cair, né, em armadilhas, em coisas mal colocadas, mal intencionadas, muitas vezes, que tenham outros objetivos e não o bem de todos nós. Então, mais um motivo para nós, cada vez mais, nos enfronharmos dos nossos conhecimentos e usufruirmos das informações que Jesus nos colocou através do Evangelho. O caminho para a felicidade está ali. Cabe a nós seguirmos esse caminho. Nós irmos lá e buscarmos esse caminho. Então, o que eu procurei colocar hoje foi isso, para a gente pudesse refletir sobre tudo isso, né? Hoje nós estamos vivendo essa situação que está nos afastando, estamos nos encontrando assim virtualmente, mas continuamos nos encontrando, isso é importante. Por isso que eu ressaltei muito esse trabalho da diretoria da nossa casa, de estar mantendo esses nossos encontros, mantendo as preces. Todos os dias nós recebemos uma oração, uma prece. Todos os dias de palestras, as palestras estão sendo cumpridas nos dias marcados. E isso nós temos que valorizar. Isso é muito importante. Então eu queria encerrar, né, lendo aqui um texto que eu separei. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né, que seria assim, com outro nome, com outra palavra, né, os humildes, os trabalhadores da nossa seara espírita, né, que são, eu vou ler e depois a gente encerra. Eu vou ler para ficar mais correto. Então, chama-se, eu não me lembro de quem é esse texto, eu tenho esse texto há muitos anos, eu já usei ele em outras palestras, eu acho muito legal, tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E infelizmente eu não sei quem é o autor, não é meu, infelizmente eu não sei quem é o autor, não vou poder então dizer, mas eu acho que é um texto que vale a pena ser lido. Então é assim: os mensageiros da eternidade. Nós, os sensíveis, temos a luz brilhando dentro de nós. A nossa sabedoria, muitas vezes, pode ser confundida com a loucura pelas pessoas, por aquelas pessoas que vivem presas a um mundo automático, mundo material. Nós, os sentimentais, os alquimistas, os arrependidos pelos erros, os filhos amados que foram deixados para trás num deserto, os que têm fé inabalável, os sonhadores, os loucos de amor, muitas vezes já fomos considerados as ovelhas negras da família. Mas os nossos sentimentos, profundos como o mar, nos transformaram aos poucos em cordeiros mansos que passam felizes pelos campos verdes. Dentro de nós ardem paixões interiores capazes de derreter qualquer geleira. Nós já morremos incontáveis vezes, já renascemos outras tantas, mais fortes, mais determinados em encontrar a nossa felicidade. Nós, os sensíveis, somos invencíveis pelas lágrimas e imbatíveis pelo sorriso.
Muitos de nós, os sensíveis, carregamos na alma e até no corpo marcas da nossa paixão pela vida. Do mais fraco ao mais forte, do mais bonito ao mais feio. Não somos medidos pela nossa formosura ou pela grandeza do nosso corpo, mas somos admirados pelo poder do nosso coração, pela força que emanamos de nosso olhar. Nós, os sensíveis, estamos aqui para fazer a diferença. Ninguém nos conhece pela superfície, mas pela profundidade de nossos bons pensamentos. Não somos santos, mas somos anjos. Não somos perfeitos, mas é na nossa imperfeição que mostramos nossas maiores virtudes. Não é pela casca que queremos ser conhecidos. Queremos um relacionamento íntimo com tudo e com todos que nos cercam. Podemos errar, fracassar em quase tudo, mas jamais fracassaremos como seres humanos. Somos incompreendidos, porque muitas vezes não sabemos expressar quem somos de verdade. Ainda que nosso corpo envelheça e fique doente, nada pode tocar o coração de um sensível, senão a mão do Supremo Criador. Ainda que nós, os sensíveis, mesmo de longe, nos juntamos em espírito num coral para cantar uma canção que curará as pessoas. Por alguns instantes o mundo parará para ouvir o nosso canto e se apaziguará por alguns poucos momentos. E por alguns momentos elas também vão ser sensíveis como nós, quando perceberem que no rosto do outro está o espelho de sua própria face. Nós, os sensíveis, temos o dom de sentir o que os outros sentem, de traduzir seus pensamentos, porque nosso coração capta o que os outros corações transmitem. Mas nós somos uma brasa viva no meio da neve, ou um oásis no meio do deserto. Estamos aqui para mostrar aos outros que a matéria passará e que temos vida para todos sempre. Somos donos da sabedoria universal. Acreditamos num Deus comum a todos os seres humanos, num Deus que habita todas as religiões. Num abraço do sensível está a graça do universo. Nós, os sensíveis, somos os mensageiros da eternidade. Então, com esse texto eu quero deixar um abraço a todos os nossos irmãos, nossos queridos trabalhadores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, e que sintam-se como uma homenagem a todos, nós que estamos agora não podendo nos abraçar, não podendo nos beijar, e sentimos tanta falta disso, né? Não sabíamos como era importante aqueles nossos contatos, né, nas nossas aulas, nas nossas palestras, nas nossas reuniões, mas tudo isso vai passar, se Deus quiser. E como uma reflexão final, eu gostaria de deixar assim uma frase que eu acho muito interessante dos dias de hoje. Contemplamos as estrelas, mas não nos esqueçamos dos pedregulhos que estão abaixo dos nossos pés. Eu agradeço muito a oportunidade, a paciência de todos vocês. Quero desejar a todos muito amor no coração, muita paz e muita fé. Muito obrigado e até a próxima.